Qual é? Eu sou o Gleco e eu resolvi gravar esse vídeo aqui pro canal para falar desse jogo que eu descobri aí pelas minhas andanças na internet, o Nimble RPG, criado por um cara muito gente boa chamado Ivan Dias, que me deu os PDFs de graça. Fui conversar com ele, fui falar que eu vi uns vídeos dele falando do próprio jogo, achei legal, queria um desconto nos PDFs e ele falou: "Não, toma aqui de graça", né? Eu li o livro, os livros, né? São 3 livros bem fininhos e eu queria dividir aqui com os jogadores BR, porque eu acho que é um jogo bem legal. Para você que gosta de aventura, de criar um personagem que é um herói, mas quer agilidade nas regras, quer que as coisas se resolvam rápido, combates ágeis, imprevisíveis, é o Nimble, beleza? E aqui nesse vídeo eu vou falar como é que joga. O Nimble, ele tem começando assim por coisas básicas, né? O Nimble tem 4 atributos: força, destreza, inteligência e vontade. A força aqui, ela não é só a força bruta, ela também é vigor, né? Ela influencia na sua quantidade de pontos de vida, na quantidade de pontos de vida que você recupera quando você descansa, por exemplo. A destreza, a sua defesa, a sua capacidade de esquivar das coisas, sua capacidade de dar pirueta por aí. A inteligência, como o nome já diz, né, afeta os conhecimentos que você sabe, suas perícias, seus idiomas, também é muito útil para magias. E vontade é uma mistura ali da sua personalidade, da sua coragem e também da sua força de vontade, né? E também aparece muito em magias e em algumas perícias também. Falando nas perícias, o Nimble tem 10 perícias e ponto final. Aqui a gente tem arcanismo, examinação, se é que isso é uma tradução, finesse, influência, intuição, potência, conhecimento, natureza, percepção e furtividade. Várias dessas aqui são queridinhas, conhecidas de outros RPGs, enquanto outras, nitidamente, se você já jogou outros RPGs, você vai notar que algumas dessas perícias são amálgamas, né? São fusões de outras perícias menores, que normalmente são mais circunstanciais, e o Nimble faz ser tudo uma coisa só, né? Os testes no Nimble é aquela coisa clássica também. Você pega um D20, rola, soma seu atributo, sua perícia e compara com uma dificuldade que o mestre vai colocar para você. Se você tirar igual ou maior, você passou no teste. Se não, né? E tem esses testes normais que você faz com as perícias e tem testes que você faz para resistir a efeitos, né? Quando alguma magia quer te afetar ou alguma armadilha, qualquer outra coisa que o mundo afeta você, né? Existem 4 tipos de teste de resistência, né? Que o jogo chama de save, que é o nome clássico, né? Tem o de força, tem o de destreza, de inteligência e de vontade. Isso é legal porque cada classe tem um teste de resistência melhor que o outro, né? Isso não é uma inovação do Nimble também. Isso acontece com vários outros sistemas, mas é bacana que aqui também houve uma simplificação, certo? Aqui a gente entra também numa coisa interessante. O Nimble veio do D&D quinta edição. E no D&D quinta edição existe a vantagem e a desvantagem. Então, em vez de ter vários números, vários bônus acumulados no teste, no dado, no D&D quinta edição você rola 2 dados e fica com o melhor. Isso que é vantagem. No Nimble, isso continua existindo. Só que, primeiramente, vantagens e desvantagens são cumulativas. Então, em um teste, você pode ter 2 vantagens, o que significa que você rola 2 dados a mais e fica com o melhor. E a desvantagem, 2 dados a mais e fica com o pior resultado. Além disso, o sistema tem vantagens e desvantagens em outras rolagens de dado. Então, tem rolagem de vantagem e desvantagem no
dano, por exemplo. Na verdade, é o mais importante. Então, se a sua arma é 1d6 de dano, se o dano tiver vantagem, vai ser 2d6 e você fica com o melhor dado. E por aí vai. Se for 2d6 de dano, com vantagem, 3d6 e fica com os dois melhores dados, porque a arma é 2d6. Então, assim, isso é bem importante, porque muitas coisas que seriam bônus no dano, aqueles bônus mais 1, mais 8, sei lá, são vantagem. É uma forma do jogo tentar fazer o dano ser calculado rápido. Pontos de vida e morte. É uma coisa que todo jogador de RPG quer saber, uma informação crucial, né? Aqui, o jogo é heróico. A ideia é que você realmente tenha chances de sobreviver o máximo possível. E mais, quando você cai morrendo, você não cai inconsciente. Meio que se cria aquelas situações que você fica esperando alguém te curar, ou você fica esperando chegar seu turno para fazer um teste de morte, né? E você não faz nada enquanto isso acontece. Quando você cai a 0 PV no Nimble, você está morrendo, você sofre um ferimento e você está acordado. Isso significa que você tem uma única açãozinha que você pode usar para fazer qualquer coisa normal. Se você atacar ou conjurar magia, você tem que fazer um teste de resistência de força. Se você falhar, você sofre mais um ferimento. Se você passar, você conseguiu fazer tranquilo. Você está morrendo, mas mesmo assim você conseguiu fazer sem se machucar muito mais que aquilo. Se você levar dano enquanto você está morrendo, você leva 2 ferimentos. Se você levar um crítico, 3 ferimentos. E você morre quando você tiver sofrido 6 ferimentos. É isso. É simples assim. Tem margem para o seu personagem continuar fazendo coisas importantes, mesmo caído, só que a um preço. Um preço que pode ser alto demais, né? Outras regras são muito comuns de outros RPGs, tem distância, tem cobertura, agarrar, queda, né, combate corpo a corpo, combate à distância, as condições. Também foram um pouco enxugadas em relação ao D&D, mas tem condições novas também. Então, nesse caso, não foi tão enxugado assim. Também tem que falar o que tem que ser falado. Agora, combate. É muito importante falar de combate no vídeo básico de como jogar, porque eu posso fazer outros vídeos depois falando de outras partes do sistema. Mas não tem como não falar de combate nesse vídeo básico, porque é onde o Nimble inova de verdade. Ele se inspira em vários jogos que o Ivan até reconhece e homenageia no prefácio, no começo do livro, mas do jeitinho do Nimble, que é o que deixa tudo legal. No combate, você tem 3 ações. Essas ações podem ser usadas no seu turno ou no turno dos outros. Se você usar essas ações no seu turno, são as suas ações mesmo, esperadas. Você pode se mover, você pode atacar. Se você usar essa ação no turno de outra pessoa, isso é uma reação. Então tem essa característica. E você tem 3. Você tem 3 ações por rodada, não por turno, porque ela pode ser usada no turno dos outros. E aí você tem 4 ações básicas para usar. São 4 ações, sabe? Você pode atacar, conjurar magia, se mover e analisar o inimigo, basicamente, né? Quando você ataca, você não rola D20 nesse jogo, quando você ataca. Quando você ataca, você rola diretamente o dano da sua arma ou o dano da sua magia. Se a sua arma causa 1d12 de dano, você fala, eu vou atacar o Goblin. E você rola 1d12 e você já está conferindo o dano ali. Se você tirar 8, aí você soma com a sua força, mais 2, 10 de dano. E aí você compara esse 10 de dano com a armadura do monstro. E você vê se você causou esses 10 mesmo ou se causou menos. Depende do quanto o monstro absorve. Se você tirar 1 no dado do seu dano, aí você falhou.
Qualquer outro valor, você acerta. A questão é ver se o seu dano atravessa a defesa do oponente. Se você tirar o valor máximo no dado, 12 no D12, 10 no D10, etc., você tira um acerto crítico. É assim que você tira o acerto crítico no Nimble. E nesse acerto crítico, você explode o dado. Então, meu amigo, se você tirar 12 no D12, você rola outro D12 e soma no seu dano. E se você tiver bastante sorte, você pode rolar 12 e 12 e 12. E eu sei que por mais que pareça que isso é quase impossível, não é. Acontece. Você pode conjurar as magias, como eu falei, você pode se mover e você pode analisar o inimigo, o que significa que você faz um teste de uma perícia relacionada ao inimigo, que o mestre ajuda a definir, e você pode fazer uma pergunta sobre esse monstro, uma fraqueza dele, ou você pode tentar criar uma abertura, aproveitar uma brecha para atacar ele. Tem ali 3 usos legais para você fazer. Essas ações, você pode usar elas quantas vezes você quiser. Você pode se mover 3 vezes. Você pode analisar 3 vezes. Conjurar 3 magias. Desde que a magia custe uma ação, porque tem magia que custa mais de uma ação, né? E você pode atacar 3 vezes. A única questão de atacar 3 vezes é que para cada ataque, além do primeiro, você ataca com desvantagem. Então, o segundo ataque com uma desvantagem, o terceiro ataque com 2 desvantagens. Vai ficando mais difícil de você causar dano no inimigo. E aí você tem as reações. As reações, como eu falei, são no turno dos outros. Mas diferente das ações, você só pode fazer uma reação por rodada. As reações são defender, interpor, ataque de oportunidade e ajudar. Isso significa que você não pode usar a reação defender 2 vezes. Entendeu? Na rodada, não pode. Mas você pode usar um defender e um interpor em momentos diferentes ou até no mesmo momento. Mas como é que são essas reações afinal, né? Defender é você usar a sua armadura no dano que você sofrer. No Nimble, sei lá, se um kobold te dá 6 de dano e você tá tranquilo, você leva 6 de dano e é isso aí. Independente da armadura que tu tá vestindo. Agora, se você tem uma armadura 2, um valor de defesa, sabe, 2, e o kobold te ataca e o dano é 4, você usa a reação defender e reduz esse dano para 2. Então, de fato, você só reduz dano se usar a reação de defender. É claro que aí tem magias, tem coisas que podem reduzir o dano, tá? Eu estou falando pelas regras normais. O interpor é importante principalmente quando o teu amigo está caído lá, pela regra do morrendo que eu já expliquei. Se ele tiver até 2 quadrados de você, você troca de lugar com ele e empurra ele para longe, para uma direção assim que você quiser, e você recebe o dano no lugar dele. Inclusive, você pode interpor e defender já, né? Você pode afastar o inimigo, levar o dano no lugar dele e já defender esse dano para também não sair tão prejudicado. Isso é possível. É só que aí você usou 2 ações suas da rodada. Ataque de oportunidade é quando o inimigo se afasta de você, você pode usar uma reação e fazer um ataque com desvantagem, corpo a corpo contra ele. Lembrando que você não pode usar a mesma reação 2 vezes. Então nada de, né, aquela coisa de, ele se afastou, ataque de oportunidade, ele se afastou, ataque de oportunidade. Até porque nem valeria muito a pena no Nimble você ficar fazendo isso com as suas ações. E ajudar é você explicar para o mestre como é que você quer ajudar um amigo no combate. Isso às vezes pode exigir um teste, mas às vezes pode ser só uma ajuda automática mesmo. Aí seu amigo recebe uma vantagem e fica felizão, né? E essas, gente, são as regras básicas do Nimble. Eu não falei aqui sobre as classes, as ancestralidades, os backgrounds, né, os antecedentes, digamos assim. Também não falei muito sobre as magias,
mas eu posso deixar isso para um outro vídeo, beleza? Eu gostei muito de gravar esse vídeo e talvez eu grave um próximo. E aí no próximo eu explico um pouco melhor a iniciativa do combate e as magias, né? Que são coisas bem legais do sistema também. Beleza? Um abraço aí, até!